amores, tudo bem com vocês? Nesta videoaula a gente vai corrigir todas as questões de física, apenas de física, do Enem 2024. Nas últimas duas edições, né, de 2022 e 2023, que estão disponíveis aqui no canal, as questões foram corrigidas por mim de forma individual, ou seja, uma questão era um vídeo para cada questão, né, a resolução de um vídeo para cada questão. Então, dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu agrupei todas as questões de física para corrigir aqui junto com vocês em um vídeo apenas. Que aí eu vou explicar um pouquinho do conceito, não vai ficar muito longo. Se for pra dividir, eu divido em duas partes, mas no máximo duas, né, porque vai ser muitos vídeos. E como eu tenho muitos projetos de lançamento de videoaula, de vlogs aqui no YouTube, eu pretendo mesmo minimizar, né, isso. E aí agrupar seria a melhor maneira. E como é um conteúdo essencial para quem vai fazer o Enem desse ano e as próximas edições, nada melhor do que a gente assistir resolução e treinar provas anteriores. Então, eu tive que trazer, tá, esse conteúdo aqui. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo todos os dias, às 10 horas, de segunda a sexta. Final de semana, posso ser que eu poste, né? Esse daqui, por exemplo, como é voltado para o Enem, vai saindo hoje, segunda-feira, certo? Toda segunda-feira a gente tem vídeo voltado para o Enem. Mas nos outros dias tem outros planejativos, então confere a descrição do meu canal para vocês acompanharem certinho o planejamento. E compartilha comigo que vai fazer o Enem esse ano, né? Já tá chegando, já falta menos de 4 meses, então o nervosismo vai chegando cada vez mais forte, só que acalma o coração que vai dar tudo certo. Eu tô aqui justamente para ajudar vocês nisso, certo? E comenta aqui as dúvidas, né? As dúvidas que aparecerem desse conteúdo, de uma outra questão que vocês, né, queiram que eu corrija, qualquer coisa voltada pra física, certo? Que eu vou estar sempre disponível. Então, sem mais delongas, vamos à videoaula. O meu caderno foi amarelo e foi a questão 129, mas nos outros eu não vou saber informar. Na capa aqui, vai ter, eu vou colocar, tá? Dessa videoaula. Por exemplo, na verdade eu vou colocar dentro do vídeo, isso mesmo. De uma questão para outra eu vou colocar as questões o número das questões de cada caderno. Isso é melhor para vocês identificarem. Mas é isso. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos dos raios-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops, de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? A letra A diz o seguinte: os raios-x não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens. Não tem nada a ver, né? Claro que interage, senão não ia estar pedindo pra gente tirar. Quem já foi no aeroporto sabe. Então não tem nada a ver. Não seria não, seria interagem. Os raios-x desmagnetizam o risco rígido do computador quando refratados pelos componentes metálicos das bagagens de mão. Quando a onda passa de um meio para outro, isso significa refratados. Mas não é o caso, certo? Então também não pode ser. Os raios-x aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão quando refletidos pelos componentes do computador. Não aquecem, certo? Eles não vão aquecer. A gente vai já entender um pouquinho sobre essa diferença. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles. Os raios-x ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão, quando difratados pelos componentes do computador. Não são nem refratados, imagine difratados, né? Então não pode ser, também não ionizam. A resposta correta é a letra D. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles. Então, há essa dificuldade, há esse entrave, certo? Então, por que a letra C tá incorreta? Eles não vão aquecer, simplesmente não vai conseguir atravessar os componentes que estão no computador, densos do computador, certo? Então, por isso vai haver essa dificuldade para acessá-los e para fazer essa identificação. Então, por isso que a resposta é a letra D, certo, gente? Vamos à próxima questão. Questão 124 do caderno amarelo diz o seguinte: a saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância de fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo dessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Muitas informações, mas é importante que no Enem vocês agrupem elas, coloquem do ladinho, circulem, para poder entender o que a questão está pedindo e você colocar ali dentro para conseguir resolver, certo? Não se desespere, são muitos números, são muitos decibéis. Só ajustar direitinho e ver o que realmente o comando pede, porque o comando não vai pedir tudo isso, ele vai pedir uma coisa específica. E você nem vai precisar, às vezes,
analisar todas as informações que o enunciado dá, que o texto nos traz, certo? Às vezes eles colocam só por confusão, só pra deixar a gente mais nervoso. Mas aí vai depender muito do comando. Se o comando quiser algo mais geral, aí sim. Mas se for algo bem específico, não precisa analisar tudo. Fica a dica. Para o valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de 3 metros, né, gente? Por quê? Olha a última informação. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído, ou seja, acima de 45. 45 mais 5, 50. E aí a gente tem 50 entre 40 e 60. Aí a gente tem aqui, né, essa posição, essa linha azul, e a gente vai analisar essa distância. Quando para em 50, no Y, né, no eixo Y, o eixo X vai estar, que é metros a distância, a 3, então vai ser 3 metros, certo? Isso aqui é a interpretação mesmo de plano, para vocês marcarem bem certinho. Então, 50 está entre 40 e 60. Fazendo aqui a direção, a gente encontra no ponto em que dá certinho com 3. Portanto, é 3 metros, letra A. Com certeza teve gente que chutou certo, né? Tem muita gente que chuta na letra A. Mas isso aqui não era questão de chute, era uma questão bem fácil e de interpretação, basicamente. Você nem precisaria saber a questão de ondulatória. É só interpretação de números aqui. Foi bem de boa, bem básica. E que bom que eu acertei, né? Vamos para a próxima. Essa questão aqui é bem legal. E é de cinemática básica. Também foi uma questão de nível fácil. Na verdade, eu achei física, só teve uma questão que não estava nos scripts, né, a gente fala assim, para estudar. E de fato eu errei porque ela era bem complicada e era um conteúdo que não tá no planejativo, que cai no Enem. Então, eu achei desnecessário a presença dela na prova, né? Mas colocaram e eu errei e daí prejudica a nota. Mas enfim, eu vou já mostrar ela pra vocês. Na verdade, eu vou logo dizer aqui, calma. Deixa eu achar ela aqui. Essa do diagrama PV. Isso aqui. Tá vendo? Depois eu tentei entender e tenho que estudar esse conteúdo. Eu não estudei expansão diabática, essas coisas. Não estudei. Tem a ver com transformação de energia térmica, mas tem detalhes que a gente, né, não... São tanta coisa que a gente nem... Enfim, eu achei desnecessário. Não gostei, achei um pouco complexa a estrutura que ela foi colocada. Mas vamos resolver essa daqui, que foi muito boa. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava, teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, que ocorre ao contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Muitas questões do Enem, pega essa dica. Coloca um texto pra encher linguiça, tá? Esse texto aqui, por exemplo, não foi necessário em nenhum momento na resolução dessa questão. E você vai ver isso em diversas outras questões. É desnecessário. E você vai perder o seu tempo. Lembra que é 3 minutos pra cada, né? E quanto mais rápido a gente resolver uma questão, maior a possibilidade de ficar mais tempo em uma difícil. Que você também pode acertar, né? Então, vai direto pro comando da questão. O comando é considerando o carro até o final, certo? E as alternativas é se houver necessidade, você vai para o texto. Mas se não houver, como nesse caso, responde logo a questão. Tá? Então, eu só leio desde o começo pra vocês se situarem na questão, pra gente entender o contexto. Só que na rapidez da prova, não faça isso. Só se realmente a questão, o comando pedir pra você ir no texto, ou se você realmente não souber interpretar só pelo comando e pelas alternativas. Aí, quiser achar alguma informação, algum macete dentro do texto, aí você vai e passa só aquela olhada, né? Não lê muito assim não, porque é perda de tempo mesmo. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com o dispositivo de segurança conhecido como Crump Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Então a gente tem a figura linda aqui, né, que ilustra perfeitamente a deformação de um carro num acidente. E a proteção do Crump Zone, a região deformável, airbag e seat belts, não sei se é assim que pronuncia, que são os cintos de segurança, né, pra gente entender melhor. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, o Crump Zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro, então a gente vai focar no Crump Zone, que é a zona de deformação do carro, essa parte inicial. Aciona os airbags do veículo, se aciona em qualquer lugar. Os airbags, eles não necessariamente precisam da Crump Zone para serem acionados, né? Pode estar do lado do passageiro, atrás, pode estar aqui no teto, eu digo logo. Qualquer lugar tem airbag, então qualquer lugar pode ser acionado esse airbag. Absorve a energia cinética do sistema? Exatamente. Consome a quantidade de movimento do sistema? Não é a quantidade, né? É a energia cinética mesmo. Cria uma barreira de proteção para seus ocupantes? Cria, mas não é o foco da questão, né? Aqui é uma alternativa de estrutura. Diminui a velocidade do centro de massa do sistema? Também não. Então, só pode ser a letra B.
né? O que são alternativas distratoras? São aquelas alternativas que te confundem, que tem a ver com a questão, mas não é o que o comando está pedindo. Ele pediu o quê? Qual é o crop zone aumenta a segurança dos passageiros por quê? Durante uma colisão, deformação da estrutura do carro. Então, por que ele aumenta a segurança do passageiro? O que acontece na deformação da estrutura do carro? Ele vai absorver energia cinética, né? Toda energia é dissipada no crop zone, nessa região deformável toda, para poder haver essa proteção. Então, claro que vai criar uma barreira na verdade, vai proteger, né, seus ocupantes. Então, no caso, cria proteção para seus ocupantes, não uma barreira de proteção. Enfim, mas o fato é que o foco da questão é que você tem que prestar atenção. Que no caso, já que está falando de cinemática, está falando diretamente de energia cinética, que é a alternativa correta. Quando você tiver dúvida em algumas questões, vai nas palavras-chave do conteúdo, né? Identificou que isso aqui é cinemática? Energia cinética, né? Tem tudo a ver. Então, vai ser mais rápido ainda. Se as outras alternativas não tiverem palavras-chave relacionadas ao conteúdo, só essa, então provavelmente é a correta. Mas não custa nada fazer essa análise, né? Mas, por favor, com pressa. Pelo menos seja mais objetivo. Ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, desloca-se em direção ao radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Então quando, né, tá perto, e mais grave, alguma coisa assim. Eu não sei fazer, gente. Ai, para. Quando tá mais afastado, vocês sabem. Isso é qualquer carro, né? Qualquer transporte. Esse som, que é o efeito Doppler. Não sei se você já ouviu falar, mas esse é o nome. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene, qual é a relação entre as frequências FR e F0 medidas pelo radar? Então, durante a aproximação, mais grave, como eu acabei de falar pra vocês, naturalmente eu pensei nisso, é quando tá mais afastado, né? Ou é mais fechado. Mais agudo, que é mais aberta, quando tá mais próximo. Logo a gente vai eliminar a alternativa A e a alternativa E, já que o comando da questão tá me pedindo no que tange a aproximação, né, da pessoa a esse veículo. Então a gente vai ver se é a letra B, se é a letra C ou se é a letra D. O exercício emendou duas situações clássicas de efeito Doppler. E aí tem também uma pessoa que tá com radar. Imagina aqueles radar que os policiais, né, acho que usam na estrada, em algumas estradas, pra detectar a velocidade dos veículos. Acontece meio que a mesma coisa, né? E aí, esse som emitido por esse radar, essas ondas emitidas desse rádio, né, o radar, aí se encontram com as ondas eletromagnéticas, né, as ondas eletromagnéticas da ambulância, nesse caso aqui, e ele vai voltar mais forte do que ele foi. Então, o som quando ele é emitido do radar, ele vai F0, que ele chama de F0. E tanto que estava no enunciado, né, quando volta, já é FR, que é uma frequência superior à frequência que ele foi, né, já voltando porque ele se juntou com a outra frequência da ambulância. Logo, FR é maior do que F0. Mirascópio, já comecei errando, 3D, produtor de ilusão instantânea. Nunca vi isso, foi a primeira vez. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. E a gente tem a imagem real e ela vai ser espelhada, tá? A gente vai espelhar essa imagem. Quando fala espelhos côncavos, qualquer formato de espelho, né? Já vai fazer essa mudança, né? Da imagem. E aqui ele já tá mais embaixo. Na imagem real ele tá em cima, né? E aqui ele ficou embaixo, refletido. O que acontece? Aqui tem os determinados valores, 3,8 centímetros, 3,8 centímetros para cada posição côncavo, né? Externamente, e você vai somar. E em cima 5 centímetros. Só que esses 5 centímetros e esse 23 centímetros não vai fazer diferença no nosso cálculo. Por quê? Porque ele quer saber a natureza da imagem formada a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são. A distância do objeto, né? Eu não sei o que é um cachorro, será? Aqui nesse caso, não sei. Embaixo, com o que vai até na ponta extrema acima, né? Da imagem refletida. Então a gente tem aí a soma do 3,8 centímetros com 3,8 centímetros, já que ele quer saber dessa diferença, deixa eu fazer meio que a altura, e a altura são os valores que estão pra cá, que é 3,8, 3,8, que dá 7,6 centímetros real e 7,3 centímetros. Essa é a resposta. Correta, letra C.
Poderia ser virtual, né, e 7,6 centímetros. Mas eu considerei mesmo essa questão dessa questão de visualização da melhor imagem, né? Então, isso aí a gente poderia confundir com real e virtual. De fato, eu fiquei um pouco confusa. Mas levando em consideração que a imagem foi formada a partir de raios procedentes do objeto, então, essa reflexão provavelmente foi uma imagem real. E aí, tanto que realmente a resposta foi a letra C. Real e 7,6 centímetros. Foi apenas a soma do 3,8 e 3,8 que a gente considerou os 5 centímetros, que era comprimento, e 23 centímetros também. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa CM de cada conjunto roda-pneu coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para gerar uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. A ideia é equilibrar, né? A ideia principal desse procedimento é equilibrar as massas de ambas as partes. Então, a gente tem um centro de massa no outro plano, aí tem 2, 3, 4, né, como representado na imagem, 1 e 5 e o centro de massa. Se é centro de massa, é o que tá ali, né, pesando mais no balanceamento. E aí, o que acontece? Esse centro de massa, ele tá no plano e ele vai ser direcionado, ele tá na mesma direção do 3, né, do peso 3. Do chumbo, da peça de chumbo número 3. Isso significa que aqui tem mais massa do que do outro lado, né? A parte do plano que tá o centro de massa tem mais massa, já que é o centro de massa, do que dos chumbos 2, 3 e 4. Na direção, vai parar no 3. E essa é a resposta correta. Por quê? Porque ele tá perguntando o seguinte: em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu, para que haja um equilíbrio de massa, já que o centro de massa tá em uma posição e para colocar outro chumbo nessa determinada posição. Número 3, tá na mesma direção. Então, essa ideia de equilíbrio foi que pesou na resposta. Certo? 1 tá no mesmo plano, não tinha como. 5 no mesmo plano também não tinha como. 4 no mesmo plano. E 2 também tava na direção, mas era mais especificamente voltado para a massa, né? Qual pesaria mais no balanceamento. Então, a resposta correta é a letra C. Questãozinha trabalhosa essa daqui, viu? Vamos lá. Uma caixa decorativa utiliza 2 pequenas lâmpadas, L1 6 volts e 9 watts e L2 12 volts e 18 watts, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as 2 lâmpadas. O outro terminal S, que está livre, será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Eu vou provar para você que é a letra B. Por quê? Porque a gente vai fazer essa ligação, a gente vai ligar esse ponto B, todas essas letrinhas aqui. E aí ele quer saber em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas. Quais foram essas regrinhas, essas especificações? L1 6 volts e 9 watts e L2 12 volts e 18 watts. Então a gente tem que deixar com que o ponto em que esse P for ligado entre A, B, C, D e E deva exatamente conectar a essas especificações de tensão e potências elétricas, sendo 6 volts no L1, 6 volts 9 watts e L2 12 volts 18 watts, certo? E a alternativa correta é a letra B, mas eu vou provar pra vocês de uma forma bem correta, né? É um pouco elaborativa, porque vocês vão se encarar todo ano com questões assim, de cálculo, de eletricidade. Então, prestem bem atenção nesse passo a passo, porque é o mesmo estilo sempre, a mesma estrutura, tá? Quando a gente fala de eletricidade, fala de tensão e potência, a gente fala de π, a fórmula π, que é P igual a I vezes U, certo? E aí você precisa saber dessas fórmulas, você precisa levar isso mentalmente pro Enem. A gente vai pegar as informações do L1, que é a lâmpada 1. Primeiro a gente vai calcular a lâmpada 1, depois a lâmpada 2 separadamente. A lâmpada 1 vai ser 9, que é a potência, 9 watts, né? Tem que saber a unidade de medida, igual a I1 vezes 6 volts. Certo? Que é a resistência. E 1 é igual a 9 sobre 6. A gente faz a inversão, né? É uma equação. Que equivale a 1,5 ampere. Certo? Tem que saber sua unidade de medida. Tem que saber, tem que dominar pra vocês poderem identificar. Se não souber a unidade de medida, não vai saber responder as questões de física. Escuta bem o que eu tô falando. Vamos por mim, vamos essa dica. A gente tem análise dimensional. Estudem bastante análise dimensional, pra vocês dominarem essa parte de unidade de medida de física. Deixe esse valor guardado. Lâmpada 2.
P igual a I vezes U. 18 e 2 vezes 12. E 2 é igual a 18 sobre 12, que equivale também a 1,5 P. Olha que coincidência. Ambos com os mesmos valores. Na representação, a gente tem L1 por um lado e L2 por outro lado. Essa divisão vai ter o C, o ponto C. Então, de A a C é 1,5 ampere. De C a E também é 1,5 ampere. Então, a gente tem aí um equilíbrio. Agora, a gente vai entrar com uma outra fórmula. URI. U igual a R vezes I. Aí, a gente tem o valor de 6, né? U, 6 igual a R1, que eu não sei. A gente vai intitular R1, R2 linhas, né? Depois uma outra conta R2 vezes R, uma linha. Tá? Pra separar essas duas partes que eu acabei de falar pra vocês. E é o que acontece. Nesse primeiro cálculo com essa fórmula, a gente vai ter 6 igual a R1 vezes 3,5, que é o resultado da lâmpada 1, né? Que é 1,5, que eu simplifiquei. Mas é 3 meios. E aí, eu dividi 6 por 2, a gente cancela, que é 3, a gente cancela outro 3 e fica 2 vezes 2, 4, né? Então, R1 é igual a 4. Aí a gente tem o URI, novamente, e a gente vai fazer com outro da lâmpada luz. 12 igual a R2 vezes 3,5 também, né? Já que deu 1,5. Simplificando. E aí, 12 dividido por 4, 3, que é o mesmo valor que tá do outro lado. Então a gente corta ambos e fica 2 vezes 4, 8. Certo? 8. Qual a unidade de medida? Ohms. Ohms. Tava esquecendo. 4 ohms. Então, primeiro foi 4 ohms e o outro 8 ohms. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Só que precisa dividir. Um é o dobro do outro. Logo, o resultado entre os dois, a relação entre os dois é 2 ohms. É mesmo? É. Então a gente achou o resultado de I1 e 2, R1 e R2. E eu também apelidei R1' e R2', que R1' é a primeira parte de A a C e R2' é a segunda parte de C a E. Aqui na representação, só pra gente conseguir achar de forma mais fácil o resultado. Se 2 R', R2' deve ser o dobro de R'. Faz sentido, né? O que significa dizer que um fica com 4 e o outro fica com 2. Um é o dobro do outro. Segmentos que a gente precisa, portanto, é ter 2 antes do 6, 2 segmentos antes do C, e 4 depois do C. Olha só como é que fica. Antes do A, um segmento. Depois do A, outro segmento. 2. Se a outra parte é o dobro, tem que ter 4. Depois do B, 1. Depois do C, 1. Depois do D, 1. Depois do E, 1. 4 segmentos. Isso só é possível se a gente ligar o ponto B. Esses valores só serão possíveis... Só serão possíveis se a gente ligar o P ao B. Porque aí vai dividir certinho 2 e seu dobro, 4. De um lado a gente vai ter do L1, 2 segmentos, e do L2, 4 segmentos, já que 1 é o dobro do outro. Certo? Se a gente ligasse assim, seria 3 segmentos antes e 3 segmentos depois. Tem que ter a relação de 4 e 2, ou 2 e 4. Porque foi o que apareceu nos cálculos. Logo, a gente liga ao ponto B. Resposta correta, letra B.